Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo detalhes sobre o mercado do leite para o mês de julho, como que foi o decorrer desse setor no mês de julho e o pagamento, então, que está sendo realizado agora na virada de julho para agosto, referente, então, ao leite captado no mês de junho. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é o zootecnista da Scott Consultoria, o Rafael Ribeiro de Lima. Seja muito bem-vindo, Rafael. Bom dia, Letícia. Obrigado. Bom dia a todos que nos assistem. Rafael, agora que a gente então já virou para agosto e a gente já tem então essa média Brasil que a Scott sempre faz fechada, referente então ao pagamento do mês de julho. Como que ficou esse mercado? A gente teve alta? Sim, Letícia, foi o quarto mês consecutivo de aumento nos preços do leite pago ao produtor, considerando agora o pagamento de julho, né, como você colocou, que remunera a produção entregue em junho, e considerando os 18 estados que a Scott Consultoria fez a pesquisa, o aumento foi de 3,7% na comparação mensal, né? A gente tem aí preços médios entre R$ 2,00 e R$ 2,30 por litro, sem considerar o frete, dependendo da região do estado. E, Rafael, o que motivou essas altas? A gente tem, sim, essa questão da entre-safra, algo que já é esperado para essa época do ano, mas a gente tem mais componentes que tenham impulsionado esses preços? Sim, Letícia. O principal ponto é a questão da maior concorrência entre as indústrias, né? Então, se a gente pegar agora no mês de junho, último mês consolidado, a produção de leite caiu 2,5%, considerando a média nacional, e ainda que com esses reajustes, aí, esses aumentos, incrementos na produção no sul do país, a média nacional ficando aí mais baixa em junho, né? E na comparação com junho do ano passado, esse volume tornou de 4% abaixo. A gente tem um cenário de maior concorrência entre as indústrias pela matéria-prima, aumento nos custos de produção, né? O milho que caiu o preço em junho, voltou a subir mais fortemente agora em julho, então isso também acaba pesando. E toda essa questão climática ao longo de julho, né? Geados no começo do mês, meados do mês, e agora também essa última semana mais fria, concorrência de geados, tudo isso aí traz um cenário mais ajustado do lado da oferta, né? E é o que tem mantido os preços firmes no mercado brasileiro. E a respeito da oferta e da captação, Rafael, quais são as regiões do país que estão captando mais ou aquelas que a captação ainda está menor? Letícia, no sul do país, mesmo com as condições climáticas aí mais adversas ao longo de junho, o volume já cresceu no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul principalmente, né? E ao passo que no Brasil Central e região Sudeste, São Paulo, Minas, Goiás, o volume captado caiu aí em junho, né? Agora para julho deve seguir caindo a produção em São Paulo, Minas, Goiás, Brasil Central, região Sudeste de maneira geral, e no sul do país instabilidade a ligeiros aumentos aí, é lógico, aguardando uma análise aí melhor sobre a situação também e os reflexos da geada no último mês, né? Então a produção deve, de maneira geral, seguir mais apertada no centro-oeste e região sudeste, e no sul do país a gente já tem volumes maiores desde junho último. E em relação aos custos de produção, Rafael, a gente tem então um aumento no preço do leite pago ao produtor, né, numa média de cerca de 3,7% nesse mês de julho, né, referente ao leite captado em junho, mas e o custo de produção? Qual que foi a proporção desse aumento? Segundo o nosso índice de custo de produção da atividade leiteira, Letícia, a alta foi de 2,9% em julho, na comparação mensal, né? E aí a gente destaca o aumento nos preços dos alimentos energéticos, principalmente o milho, fertilizantes também pesando mais, suplementos minerais, e por outro lado, o custo com a alimentação concentrada proteica, né? Com destaques aí para o farelo de soja, o caroço de algodão, ligeiramente mais baratos agora em julho. Mas de maneira geral, os custos com a alimentação aí voltando a pesar mais agora em julho, né? Nesse momento de entre-safra, não só o preço do item subindo, né? Dos produtos que a gente citou aqui, mas também uma maior necessidade em função da condição pior do capim. E é claro, nas regiões aí mais atingidas pelas geadas, essa questão da alimentação deve pesar mais aí no curto prazo. É exatamente isso que eu ia te perguntar agora, então, para o mês de agosto, né, referente ao leite captado no mês de julho, a gente teve um cenário bem desfavorável em relação ao clima, principalmente na região sul do país, até puxando um pouquinho aqui para o sudeste. Então, como que deve ficar essa relação entre preço pago ao produtor e custo de produção, já que a gente deve ter esse repique no preço do milho, pegando mais agora nesse pagamento, então, nos custos de produção, perdão, para o mês de julho. Então, qual que é essa perspectiva de relação de troca?
Com relação à alimentação, os preços devem seguir firmes, né? Com relação ao preço do leite pago ao produtor, como eu coloquei aqui, Letícia, o cenário mais firme para o Brasil Central e região Sudeste, e no sul do país a gente já tem aí um viés mais de instabilidade, né? Então, com o pagamento a ser realizado agora em agosto, que remunera a produção de leite entregue em julho, 62% dos laticínios brasileiros, aqui pesquisados pela Scott Consultoria, apontam para estabilidade no preço do leite pago ao produtor, 35% falam em alta e 3% apenas falando em queda no preço do leite produtor, né? Essa pressão de estabilidade, a ligeira queda, como eu falei, maior no sul do país, em função da produção aumentando aí nas últimas semanas, já com as passagens de inverno. Mas, é claro, atenção e cautela, principalmente diante do ocorrido aí nas últimas semanas, com frio e geadas na região, que pode dar uma segurada nessa pressão já de estabilidade, a ligeira queda para o sul, no curto e médio prazo. Bom, Rafael, a gente já falou de preços ao produtor, de oferta, captação e também de custos de produção, mas e o lado da demanda? Como que ficou nesse mês de julho e como que a gente deve esperar que essa demanda se comporte para o mês de agosto? Letícia, alguns indicadores aí de consumo apontando melhoras aí em junho, julho com relação ao consumo, a intenção de consumo das famílias, né? Mas a gente ainda vê um cenário bastante duvidoso e a cautela acho que é um ponto aí principal, né? A gente tem visto na virada do mês, primeiras semanas, um cenário mais forte de consumo, né? Com pagamento de salários, e na segunda quinzena, normalmente, o mercado mais fraco, né? Agora, estendendo essa análise para o médio e longo prazo, a gente acredita num cenário melhor de escoamento, de maneira geral, no país nesse segundo semestre, né, em relação à primeira metade do ano, mas aí no caso do leite a gente não espera grandes incrementos aí nessa demanda, nesse escoamento, mas um cenário melhor já com o avanço aí da vacinação e tudo mais em relação ao que foi o primeiro semestre deste ano e também aquele primeiro semestre de 2020, início lá da pandemia, onde a demanda por leite foi bastante prejudicada. Certo, Rafael, agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. A gente que agradece a oportunidade, uma boa semana aí para todos e um bom trabalho. Estivemos aqui, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, nos trazendo um panorama de como que foi o andamento do mercado do leite. A gente tem agora sendo realizado o pagamento do mês de julho, referente ao leite captado em junho, e o Rafael traz o seguinte panorama: esse preço na média Brasil da Scott Consultoria, né, que eles analisam cerca de 18 estados brasileiros, houve uma alta de 3,7% no preço nessa média, pelo quarto mês consecutivo, então, os produtores com altas nos preços. Esse preço chegou à média mais ou menos de R$ 2,30 o litro, variando, claro, de bacia leiteira para bacia leiteira, algumas captando um pouquinho mais, algumas captando um pouquinho menos, com essas diferenciações, mas uma média aí de alta nos preços. Porém, essa alta também ela é composta não só pela questão da captação, mas a gente tem também a alta nos custos de produção pesando bastante nesse momento. A gente tem o preço do milho, o preço dos minerais utilizados na alimentação dos animais, dos fertilizantes para as pastagens, já que a gente está num momento de menos chuva, de menos vigor nessas pastagens. Então, tem esse cenário aí de adversidade. De acordo com a demanda, segundo o Rafael, não tem muita diferença, não tem muita novidade na ponta consumidora e também não deve mudar muito esse cenário agora no mês de agosto, mas é visto com um pouquinho mais de esperança, de positividade nesse mês de agosto, a questão da retomada da economia em alguns estados, a vacinação avançando. Então, pode ser que esse consumo, sim, melhore, mas sem uma alta muito expressiva. E para o pagamento de agosto, referente ao leite captado agora, no mês de julho, o viés é principalmente de estabilidade, de acordo com a pesquisa realizada pela Scott. Então, 62% dos frigoríficos brasileiros apontam estabilidade no preço do leite. Isso porque, em alguns pontos do país, a produção vai aumentando, principalmente no sul do país, ou se mantendo estável. Aqui no Sudeste, a gente ainda tem uma produção ainda baixa, mas vai ser preciso observar também qual que foi o impacto dessas geadas que pegaram com força, principalmente agora no mês de julho, a região sul do país, que é uma importante bacia produtora de leite. Então, a gente segue observando esse mercado, mas o viés agora para agosto, portanto, é de estabilidade para o preço pago ao produtor de leite. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais.
no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.